Fundos de investimento imobiliário. Uma excelente alternativa de geração de renda, usualmente mensal, para quem quiser investir nesses instrumentos. São relativamente novos. Tem mais de 10 anos, mas a popularização ela foi recente. Eu arrisco dizer que de 2016 para cá eles se tornaram muito mais conhecidos e procurados e demandados. O que é um fundo de investimento imobiliário? Antes, vamos pensar o seguinte: uma pessoa que esteja preocupada com a sua aposentadoria aqui no Brasil, ela pode, ao longo de sua vida, gerar uma reserva que irá auxiliá-la. Vai ter um salário do INSS, mas pode ter uma despesa médica ocasional, despesas superiores. Então, ela quer ter uma reserva para auxiliá-la lá na frente, quando ela estiver aposentada. E aí, o que ela faz para acumular essa reserva? Claro que ela tem que ter o gasto inferior à receita, mas ela tende a procurar a poupança, e aqueles que já têm um volume maior acumulado vão procurar imóveis para alugar. Isso são duas características comuns aqui no Brasil, consideradas seguras, tradicionais demais, a poupança e, para quem tem um valor maior, a compra de um imóvel, para gerar um aluguel, ter uma fonte de receita. Acontece que você ter imóveis traz algumas implicações. É preciso fazer uma reforma de vez em quando, não fala aquela pintura que cabe ao inquilino, mas às vezes algumas reformas mais estruturais, um problema no telhado, por exemplo. O que você recebe tem que ser declarado no imposto de renda, é um rendimento tributável. É baixo o aluguel frente ao valor do imóvel, a média de 0,35%. É claro que imóveis muito simples tende a ter um percentual maior. Imóveis de maior padrão, residenciais, de luxo, tende a ter um percentual menor, mas na média 0,3%, 0,35% brutos, porque você tem que pagar as despesas da imobiliária, ela te cobra uma taxa de corretagem, você tem imposto de renda sobre isso. Tem o problema da vacância, o período que fica desalugado. Tem o problema da inadimplência. Então, não é tão trivial assim essa questão dos imóveis. A compra dos imóveis ela é cara, a taxa de corretagem, a escritura, os custos do cartório. Não é simples, se você quiser vender um imóvel, demora. Então, é dito que há um interesse do brasileiro em investir em imóveis, eu apresento então um fundo de investimento imobiliário, que é um investimento em imóveis. Mas como assim? Eu compro o fundo de investimento imobiliário, eu compro uma cota dele na bolsa, como eu estivesse comprando uma ação. O que há de imóvel nisso? É que os fundos de investimento imobiliário, eles compram imóveis, normalmente comerciais, muito raramente, e na verdade não conheço nenhum caso no momento, imóveis alugados para pessoas físicas, imóveis são alugados para pessoas jurídicas, compram esses imóveis, alugam e repassam esse aluguel para os seus cotistas. Quanto mais cotas você tiver, mais você ganha. E aí, comparando com a compra do imóvel físico, vamos ver que há muitas vantagens. Tem algumas poucas desvantagens, mas prevalecem as vantagens. Primeiro, a rentabilidade. Hoje você consegue 0,55% em média. Depois a gente vai mostrar que há fundos imobiliários pagando 0,9% ao mês. Mas em média 0,55%. Eu mencionei que a média do aluguel do imóvel fixo é 0,35% bruto, Aqui é 0,55% líquido. Na prática, se fizer bem as contas, vai dar o dobro. Liquidez. Posso vender na hora que eu quiser minhas cotas.
Posso acordar, decidir vender, vou lá no meu home broker, vendo. Vai vender um imóvel, né? Leva meses, em alguns casos anos, né? Outra coisa, para eu comprar um imóvel tem que ter um valor considerável, uns 100 mil, 80, pelo menos, né? Aqui não, eu com 100 reais eu compro um pedacinho de um imóvel. E mais, se eu tiver que comprar um imóvel enquanto pessoa física, eu vou comprar um apartamento, uma loja pequena. Eu no fundo imobiliário posso comprar galpões, shopping centers. É claro que é um percentual, uma parte disso, né? Porque eu tenho algumas cotas, eu não vou ter todas as cotas. Os fundos imobiliários, inclusive, impedem isso, eles perdem a isenção tributária, né, se alguém tiver todas as cotas. Então, falamos da liquidez, do aporte inicial, que é baixíssimo, da possibilidade de comprar imóveis comerciais mais relevantes, shoppings, galpões, né, prédios inteiros, com foco comercial. Vejo que há muitas características. Se eu tiver um imóvel, não tem como, dificilmente eu vou poder diversificar, menos que eu tenha muito dinheiro, comprar imóveis em várias regiões do país. Mas normalmente eu tenho um ou dois na mesma cidade em que eu moro. Se aquela cidade entrar em declínio, aqueles meus 2 imóveis podem entrar numa vacância prolongada. Quando eu estou no fundo imobiliário, né, existe fundo monoativo e monoinquilino. Tem um ativo só, ou tem um inquilino só, mas é exceção, né? E normalmente não é muito recomendável. Mas, normalmente os fundos têm dezenas de ativos. E são espalhados pelo país. Então, se uma cidade, o Rio de Janeiro, teve uma crise muito forte, não saiu dela ainda, né? Nós entramos numa crise a partir de 2014 e o estado do Rio, isoladamente, foi o mais afetado. Então, quem tem imóvel no Rio pode ter sido mais afetado, imóvel comercial, escritório. Mas um fundo imobiliário tende a ter posições no Rio, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Campinas. Essa diversificação ajuda muito e ela não é normalmente, né, possível a um pequeno investidor. Falamos da isenção, né, que o ganho é líquido, né, é isento de imposto de renda, isso não sabemos até quando vai durar, mas enquanto há, é um incentivo tremendo. Mas, obviamente, também há desvantagens, são poucas, mas há. Por exemplo, quando eu tenho um imóvel, vamos supor que eu seja uma pessoa avessa ao risco. Aquele valor do imóvel, nem sei se está variando ou não, porque eu considero que eu tenho aquele ativo fixo, eu não fico olhando cotação do imóvel. Mas no fundo imobiliário, as cotas variam diariamente. A tendência é o investidor olhar, pelo menos olhar uma vez por semana. Alguns vão olhar uma vez por dia, outros vão olhar várias vezes ao longo do dia. Mas vão olhar, vão saber que o patrimônio está variando. Então, quem tem menos propenso ao risco, tem problemas com volatilidade, no imóvel físico vai atender melhor, isso é claro. O imposto de renda sobre ganho de capital. Comprei por 10, vou vender por 30, tive um ganho de 20. Né? Ele é 15% no caso do imóvel fixo e ele é 20% no fundo de investimento imobiliário. Então, é uma outra desvantagem. Mas fora isso, prevalecem muito as vantagens do fundo de investimento imobiliário. Uma alternativa de geração de renda impressionante. E temos uma questão importante, é o seguinte, nós podemos escolher fundos específicos. Né? Tem fundos que só investem em galpões logísticos, HGLG11, XPLG11. Tem fundos que investem em agências bancárias, que são, como muitos desses contratos estão próximos de vencer, são fundos problemáticos hoje. RBVA11, BBPO11. Tem fundos que investem em shopping center, que, especificamente nesse período de pandemia,
têm sido muito afetados nos rendimentos e também nas cotas. MALL11 mal 11, HSML11, HGBS11, VISC11, né, fundos que investem em shoppings. Tem fundos que investem em prédios, né, que vão ser locados para instituições de ensino, prédios que serão locados para hospitais. Então há uma gama muito grande. E esse ano, é claro que, como há fundos atuando em vários setores, há períodos em que alguns fundos vão melhor, períodos que estão direcionados a um setor, há períodos que fundos direcionados a outros setores irão melhor. Por exemplo, esse ano e final do ano passado, nós tivemos uma pressão inflacionária, estamos ainda numa pressão inflacionária que deve arrefecer até o meio do ano. E existem fundos, são chamados fundos de papéis, que não compram imóveis físicos, eles compram títulos de dívida imobiliária, tipo os CRIs, que nós já apresentamos em vídeos anteriores. Esses CRIs, eles podem render, dar exemplo aqui, IPCA mais 8%, IGPM mais 7%. Então perceba, o IGPM está dando próximo de 20%. O IPCA esse ano talvez fique acima de 4%. Então eu tenho a segurança de recompor a inflação e mais um juro elevado. Esses fundos estão dando, às vezes, acima de 10% ao ano. Muita rentabilidade, né? Lembrando que os fundos cobram uma taxa de administração, né, sobre o valor de mercado do fundo. Isso você não tem no imóvel. Você tem a taxa da corretora que coincide sobre o aluguel, não sobre o patrimônio. Mas quando eu mostro lá que a rentabilidade líquida do fundo é em média 0,55% e a bruta do imóvel é em média 0,35%, a gente vê claramente que mesmo com essas taxas de administração e talvez de performance, é uma alternativa muito mais interessante. E para quem quer diversificar ainda mais em outros países, nós temos um congênere nos Estados Unidos, os REITs, que vem desde o século passado. É a mesma lógica, tem alguns nuances. Por exemplo, os REITs, REIT, né? Real Estate Investment Trust. Os REITs, eles podem captar recursos, fazer dívida para comprar imóveis. Os fundos de investimento imobiliário não. Então há diferença sim, né? Mas a lógica é a mesma. Uma possibilidade de alguém que queira investir em imóveis nos Estados Unidos, mas não tem capital suficiente ou não sabe como gerir, né? Não é uma pessoa muito envolvida na economia norte-americana, não viaja com frequência, não tem uma rede de relacionamento constituída, abre uma conta numa corretora no exterior, envia seus recursos para lá, né? Parte deles, obviamente, tem taxa, né? Para fazer isso. Dificilmente vai ultrapassar 5% do valor, mas tem desde o EOF a taxa da empresa que vai fazer a remessa. E compra os REITs lá, né? É uma possibilidade também. Mas, em suma, fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis ou em ativos vinculados a imóveis, tipo título de dívida, que eu falei por último, os fundos de papéis, que dão uma rentabilidade muito boa, né, que tem estado acima da inflação. No geral, no particular, shopping está perdendo, né, nos últimos 12 meses, faz parte do jogo, digamos assim, né, e dão uma rentabilidade muito boa, portanto, e são uma alternativa excelente para uma geração de renda presente e futura.